Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe nas suas redes sociais e deixe o seu ok lá, o seu like de positivo ou negativo. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer a respeito do tema que foi tratado, você pode deixar nos comentários a sua pergunta que eu responderei com a maior brevidade possível. O nosso objetivo aqui, antes de falar do objetivo, deixe-me pedir mais uma coisa. Eu gostaria que você deixasse um comentário lá no YouTube de pelo menos 3 palavras, que isso também me ajuda a divulgar o canal. Nosso objetivo aqui sempre é expor a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa entendê-la e possa colocar em prática na sua vida, crescer espiritualmente, crescer pessoalmente e assim poder servir melhor a Deus e ao próximo, que é o nosso objetivo aqui na Terra. Muito bem, estamos começando hoje mais uma nova série. Hoje vamos começar na Epístola de Paulo aos Filipenses, que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma por volta do ano 62. A igreja de Filipos, da onde estava a igreja onde ele escreve a carta aos Filipenses, a igreja de Filipos, na cidade de Filipos, foi fundada por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo, quando ele chegou nessa cidade, importante cidade, que era a capital da Macedônia. Filipos o nome era em homenagem ao rei da Macedônia, Filipe, que foi o pai de Alexandre o Grande. Então era uma cidade estratégica muito importante, que era a capital da Macedônia. Macedônia é a região que hoje é a Macedônia, ali perto da antiga Iugoslávia, que foi dividida, hoje é Macedônia novamente. De modo que Paulo escreve essa epístola depois de ele fundar essa igreja. Depois de alguns anos ele já está preso em Roma e ele escreve a carta aos irmãos em Filipenses. Embora ele esteja preso, a nota dominante é alegria. E outros destaques dessa carta é que é uma carta muito pessoal. Paulo usa muito a primeira pessoa, embora ele esteja escrevendo com Timóteo, e é uma carta muito fraterna, de muito amor, de muito afeto de Paulo para com a igreja de Filipos. Vou ler o texto de Filipenses, versículos 1 a 8, depois dessa pequena introdução, e vamos examinar alguns destaques da carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, a primeira nota de alegria e com alegria, súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Jesus Cristo. Esta é a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo e Timóteo
Timóteo era um dos companheiros de Paulo, que sempre fazia companhia para ele lá quando ele estava preso em Roma. E ele não, interessante que ele não se descreve aqui como apóstolo de Jesus Cristo, como ele faz em outras epístolas, mas como servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos. Servo é aquele que serve, era a palavra no grego aqui é escravos mesmo, doulos, né? Aquele que está servindo a outra pessoa. E ele então se descreve como servo a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Todos os santos, há uma referência aqui, não à santidade de caráter em si, mas à santidade como justificação. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, na teologia de Paulo, é chamado de santo. E é nesse sentido que Paulo se refere a todos os santos em Cristo, porque em Cristo Jesus nós somos justificados e somos vistos por Deus como santos. Inclusive bispos e diáconos. Então ele está escrevendo a igreja, mas também a liderança da igreja. Bispos e diáconos são os dois oficiais da igreja que eram que se apresentavam na época e que eram destaques da época da igreja, bispos e diáconos. Os bispos é a palavra episcopo no grego e também tem o mesmo significado de presbítero e de pastor no Novo Testamento. E os diáconos é a palavra diácono mesmo no grego, diakonoi, que tem o significado de aquele que serve, né? Então, embora Paulo se descreva como servo de Cristo, e ele escreve aos bispos, aos pastores, aos líderes espirituais e aos diáconos, aqueles que servem, que fazem o trabalho braçal na igreja. E aí o versículo 2 ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre Paulo se refere a isso, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É muito importante que Paulo sempre enfatiza a pessoa e a obra de Jesus Cristo como o centro da sua teologia, né? Os Colossenses, Cristo é colocado como centro e a excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo, e aqui ele destaca novamente que graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Cristo é sempre o centro do Evangelho de Paulo. E aí ele, versículo 13, ele tem uma lembrança muito boa dos Filipenses, quando ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês. Paulo fundou a igreja de Colossos, como eu disse, e certamente ele ficou alguns dias lá. Aliás, quando Paulo funda a cidade de Colossos, é muito interessante descrever isso. Em Atos 16 está escrito como nasceu a igreja de Colossos, né? Paulo, quando chegou em Colossos, não, em Filipos. Paulo, quando chegou em Filipos, procurou um lugar para orar, e ele foi orar na beira do rio, e lá ele encontrou Lídia, que vendia púrpura, que era uma vendedora de púrpura, e certamente e diz o texto lá em Atos 16, que ele conversou com as mulheres que iam lá certamente para lavarem as suas roupas, e Lídia também estava lá, embora ela fosse vendedora de púrpura. E Lídia se converteu, então Paulo vai para a casa dela, ele se hospeda na casa dela, que se converteu com toda a sua família. Outro destaque dessa igreja de Filipos aqui, eu estou dizendo tudo isso por causa do versículo 3, que ele dá graças a Deus toda vez que lembra deles. Embora o segundo evento de que ele se lembra bem, certamente, foi o fato que o levou à prisão. Existia uma jovem adivinhadora que os seguia, ele e seus companheiros de viagem. Na época era Paulo, Silas e, se não me engano, já Timóteo. Enfim, mas era uma equipe de obreiros, e essa adivinhadora os seguia e dizia: esses homens falam a respeito do Deus Altíssimo, né? E que deviam crer neles, né? E assim por diante. E Paulo entendeu e ela fazia isso todos os dias, onde Paulo e os seus companheiros iam, ela estava atrás deles gritando esta verdade, que esses homens eram servos do Deus Altíssimo.
Paulo ficou irritado com isso e então expulsou um espírito de adivinhação desta moça, e os seus donos ficaram muito bravos com eles e levou-os diante das autoridades. Eles foram parar na prisão. E à noite diz que Paulo e Silas, que era o seu companheiro que foi preso, junto com ele, cantavam hinos de louvor e adoração enquanto os presos ouviam. E houve um grande terremoto, e Paulo, no dia seguinte, o carcereiro teve que dar conta dos presos e queria tirar-lhe a vida, porque o cárcere estava todo aberto e eles tinham sido libertos. E Paulo disse para ele: não faças nenhum mal para vocês, porque nós estamos todos aqui. E então o carcereiro se converteu, né? O carcereiro se converteu e levou para sua casa, curou as suas feridas e se converteu a Cristo, ele e a sua casa. Na hora de dar conta para as autoridades, levaram em conta o fato de Paulo ser cidadão romano. Mas o fato é que Paulo tinha uma lembrança muito significativa, porque primeiro foi a primeira convertida mulher, a Lídia, vendedora de púrpura. Depois o carcereiro, diante desse fato não muito agradável. Eles tinham sido espancados, levados à prisão, ficados presos ao tronco, e Paulo e Silas cantavam e louvavam ao Senhor. E então eram essas pessoas aí que foram os primeiros convertidos. 3 pessoas, 2 conversões e essa jovem adivinhadora, que o texto não diz, mas que provavelmente também se converteu. Assim começou a igreja de Filipos. E Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês. Certamente pela hospedagem que ele recebeu na casa de Lídia, certamente pelo tratamento que o carcereiro lhe deu depois de convertido, e pelo afeto que ele recebeu de toda aquela igreja no decorrer do tempo que ele esteve ali. Versículo 4 diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Paulo diz que ele faz com alegria. Alegria é uma nota dominante da epístola, embora Paulo, quando a escreveu, estava preso em Roma, mas ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Tinha boas lembranças daquela igreja e todo o tempo das suas orações ele fazia com muita alegria súplicas por aquela igreja, por todos os irmãos. E dava graças a Deus, né? O versículo 5, dando graças a Deus pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Era uma igreja que evangelizava, uma igreja que se preocupava com a expansão do Evangelho. E ele diz: desde o primeiro dia até agora, ele recebeu notícias certamente dessa igreja, que eles participavam da proclamação do Evangelho desde o primeiro dia que a igreja foi fundada até a época que ele escreveu. Ele escreveu por volta do ano 62 a sua carta. E o versículo 6 é um dos versículos muito conhecidos da Bíblia, que ele diz que estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, aquele é Deus, começou a boa obra, convertendo-os, fazendo com que eles participem na proclamação do Evangelho, né? E agora ele diz que estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Esse versículo é muito comum, nós conhecemos muito. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Implica em que nós cristãos estamos sempre, ou pelo menos devemos estar sempre, em crescimento, em desenvolvimento espiritual, em desenvolvimento da nossa salvação, em aperfeiçoamento do nosso caráter, em aperfeiçoamento da nossa ética. Aquele que começou a boa obra em vocês, somos justificados, somos chamados de santos, lá no primeiro versículo, mas precisamos continuar crescendo em santificação, aperfeiçoando o nosso caráter.
Então nós temos a regeneração, a justificação e a santificação. Aqui nesse sentido que Paulo fala, daquele que começou a boa obra em vocês, foi aperfeiçoando, converteu, vocês foram regenerados, foram convertidos, foram justificados e agora vocês precisam estar se desenvolvendo espiritualmente, porque Deus, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, vai aperfeiçoando a santidade em vocês. Começou a boa obra de torná-los santos e vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 6, que muitas vezes é interpretado de forma diferente em termos de desenvolvimento de algum projeto que nós temos e etc. Mas o que Paulo está falando aqui é de desenvolvimento espiritual, de crescimento espiritual. O versículo 7 ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, ou seja, que vocês estão nesse processo de boa obra que Deus começou em vocês, né? Porque os trago no coração. Olha a lembrança que Paulo tinha dessa igreja, uma igreja que ele diz que os tinha no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Por isso que eu falei que é uma carta muito pessoal, é muito afetiva. Aliás, é justo que eu pense assim de vocês, que Deus vai completar a boa obra em vocês, Deus vai aperfeiçoar a santidade de vocês. Por quê? Porque eu trago vocês do coração, eu conheço vocês, eu conheço o coração de vocês, eu tenho muito afeto por vocês, eu amo vocês. E eu sei que eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, porque certamente essa igreja orava por Paulo e pela sua prisão, para que ele fosse libertado de alguma forma. Então ele diz que trago nas minhas algemas, seja das minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Era uma igreja que orava por Paulo e era uma igreja que se dedicava à apologia, à defesa do Evangelho, defesa e confirmação do Evangelho. Penso que nós hoje, cada vez mais temos uma obrigação na defesa do Evangelho, na defesa dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Cada vez mais há um processo de secularização no meio das nossas igrejas, no meio da sociedade nem se fala. O que eu quero dizer com secularização? A ignorância ou a indiferença para com tudo o que é espiritual, inclusive em pessoas que vão à igreja somente nos fins de semana e são crentes secularizados. Durante a semana não levam em conta que Deus existe e vivem uma indiferença em relação ao Evangelho. Paulo diz que ele os ama, que eles traz aqueles crentes de Filipos do coração, porque eles sabem das algemas de Paulo, que Paulo está preso por causa da defesa do Evangelho e que esses irmãos estão na mente dele e estão empenhados na defesa e na confirmação do Evangelho de Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Ele diz na última frase: pois todos vocês são participantes da graça comigo. A graça de Deus nos alcançou, somos salvos por causa da graça de Deus. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, dom de Deus, eles foram alcançados pela salvação, estavam se desenvolvendo na salvação, ou seja, crescendo no seu caráter cristão. E eles estavam empenhados nas algemas de Paulo, na oração pela libertação, enviando, o texto não diz, agora eu que estou deduzindo, enviando pessoas para estarem com Paulo, talvez mantimentos, alguma coisa, enfim, estavam empenhados na prisão de Paulo, mas o que Paulo destaca é que eles estavam empenhados na defesa e confirmação do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque eram participantes da graça de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós temos esperança de vida eterna com Deus.
E temos que ter também, por conta dessa graça de Deus, o compromisso da defesa e confirmação do Evangelho. Porque nós fomos atingidos por esse Evangelho por causa da graça de Deus manifestada a nós na cruz do Calvário. E o versículo 8, ele fala de novo desse amor, dessa afetividade que ele tinha pelos Filipos, pelos filipenses. Pois Deus é testemunho da saudade que eu tenho de todos vocês, no profundo afeto em Cristo Jesus. Olha que bonito isso. Pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês. O relacionamento de Paulo com aquela igreja tinha sido intenso, um relacionamento afetivo muito intenso, que deixa outra lição para nós. Nós precisamos, como Igreja de Jesus Cristo, sermos intensamente afetivos uns com os outros, nos relacionarmos intensamente uns com os outros. Pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo aos Coríntios diz que o amor de Cristo nos constrange. Este amor de Cristo precisa nos constranger a termos um profundo afeto de uns para com os outros em Cristo Jesus. Um profundo amor de uns para com os outros em Cristo Jesus. O versículo 7, quando Paulo fala, que ele diz: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração. Estou lendo agora na Almeida século 21. Pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça de Deus, tanto nas minhas prisões quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha que tenho saudade de todos vocês com terna misericórdia em Cristo Jesus, no profundo afeto, terna misericórdia em Cristo Jesus, profundo afeto de uns para com os outros. Precisamos aprender com Paulo aqui, precisamos crescer espiritualmente, que Deus que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoar. E precisamos desenvolver este profundo afeto de uns para com os outros. E voltando lá em cima, nos primeiros versículos, quando ele diz que dá graças a Deus, cadê o versículo 3? Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Qual seria a lembrança que Paulo teria de mim como crente em Jesus Cristo se ele me visitasse hoje e depois de uns 2 ou 3 anos, 4, 5, sei lá quantos anos, ele viesse a se lembrar de mim? O que ele diria? O que ele diria de você? Né, que ele se lembra com muita saudade por causa do profundo afeto com que ele foi tratado, que essa lembrança possa ser o nosso desafio de tratar cada um dos nossos irmãos com profundo afeto e assim possamos nos relacionar profundamente uns com os outros e com Deus. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Relacionamento vertical, relacionamento horizontal. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.